Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, né? Boa noite. Essa aula aqui é referente àquele PDF, né? De trigonometria na circunferência. Bom, trigonometria na circunferência. A trigonometria é um ramo da matemática responsável por estudar as relações entre os ângulos e os lados de um triângulo. Bom, para a gente iniciar o estudo da trigonometria na circunferência, a gente precisa falar de alguns conceitos iniciais, tá bom? Que são eles: arco, né? O que é um arco na circunferência? Ó, arco nada mais é do que uma parte na circunferência, tá bom? Olha o exemplo aqui, ó. A gente tem uma circunferência, tá? De centro O, esse é o centro dela, e tem um arco, ó, tá bom? Esse arco também poderia ter esse arco aqui, ó, né? Arco AB ou arco AB aqui maior. Porém, como aqui já está marcado, né, indicado o arco, então fica essa nomenclatura para esse arco aqui, tá bom? Mas poderia ser esse aqui também. Mas como já está indicado aqui, né? Então esse é o arco AB, beleza? Olha, o símbolo dele é esse camarada aqui. Ó. Quando vocês verem esse símbolo aqui, significa que está falando de um arco, né? Arco AB. Ó, lê-se arco AB, tá bom? Então toda vez que vocês verem esse símbolo aqui, ó, tá bom? E duas letras juntas, né? E um arcozinho em cima delas, estão falando de arco, tá bom? Ó, o arco AB corresponde ao ângulo central, tá bom? Esse camarada aqui, ó, esse ângulo central. Significa que a medida angular do arco é igual à medida do ângulo central, tá bom? Vamos lá. Essa medida vai ser chamada de medida angular, tá vendo? Medida angular, tá bom? 45 graus, π radiano, π sobre 3 radiano, entendeu? São duas maneiras de medir, tá? É ângulo. A gente vai falar primeiramente dos graus, né? 45 graus, 50 graus, 80 graus, 90 graus, enfim. Essa medida angular, né, desse ângulo central aqui, equivale a essa medida angular também. Não é a medida em comprimento, tá vendo? Esse cara tem um comprimento e também tem uma medida angular. Ou seja, a gente está falando da abertura, tá bom? Essa abertura, se fosse 45, essa aqui também seria 45, tá bom? Porque, ó, está na mesma abertura, beleza? Não estou falando do comprimento, tá bom? Note que esse comprimento é diferente desse comprimento. Estou falando da abertura, beleza? Então, ó, corresponde ao ângulo central, né? O arco AB, ó, esse arco AB corresponde ao ângulo central, beleza? Significa que a medida do arco, essa medida angular, tá bom? A medida angular do arco é igual à medida angular do ângulo central, tá bom? Então, se esse cara mede 80 graus, esse cara também mede 80 graus, beleza? Em ângulo, tá bom? Não estou falando em comprimento. Comprimento de um arco, né? O comprimento de um arco é a sua medida linear e pode ser indicado em milímetro, centímetro, metro, etc. Agora a gente está falando de comprimento, tá? Medida linear. Lá era medida angular, tá bom? Aqui é medida linear. Por exemplo, considerando o arco CD destacado em vermelho na figura abaixo, se pudéssemos esticar esse arco, poderíamos medi-lo com uma régua. Então, ó, esse camarada aqui, ó, tá vendo? Ó? Agora a gente está falando de medida linear do comprimento. Se a gente pudesse esticar esse camarada aqui, a gente ia ter a medida dele linear, né, em comprimento. Tá bom? Ó, o comprimento de um arco é a sua medida linear e pode ser indicado em milímetro, centímetro, metro e etc. Tá bom? Agora note, essa medida dessa linha aqui é diferente dessa, tá bom? Em comprimento, tá bom? Mas em abertura em ângulo, esse ângulo é igual a esse ângulo, tá bom? Então, beleza, né? Medida de um arco, tá? Ou seja, medida angular, né? Sempre que nos referimos à medida de um arco de circunferência, estamos nos referindo à medida angular. Ou seja, toda vez que uma questão falar em medida, essa medida está relacionada diretamente com a medida angular. A não ser que fale em medida linear, ou seja, a questão quer saber do comprimento do arco. Mas a questão falou, calcule a medida do arco, ou seja, ela quer saber a medida angular, tá bom? Que é igual à medida do ângulo central correspondente, ou seja, a medida angular do arco é igual à medida do ângulo central. Lembra que eu falei para vocês segundos atrás? Por exemplo, na figura a seguir temos o arco AB destacado em vermelho e seu ângulo central correspondente a OB, tá bom?
Ou seja, ó, 80 graus, essa medida aqui é a medida angular, tá bom? Então, se isso aqui é 80, isso aqui também é 80 graus. Graus, não estou falando de centímetro, note. Olha a unidade de medida, graus, tá bom? 80 graus. Se essa aberturazinha aqui é 80 graus, essa abertura também é 80 graus, tá bom? Não estou falando em centímetros, beleza? Ó, como o ângulo AOB, esse ângulozinho aqui, mede 80 graus, o arco AB, esse arco aqui, também mede 80 graus. Então, isso são conceitos iniciais, tá bom? Note que não estamos falando no comprimento, e sim no ângulo, ou seja, na medida da sua abertura, tá bom? Não estamos falando do comprimento, tá bom? Estamos falando na medida da sua abertura, ou seja, no ângulo, tá bom? Esse cara é 80, esse ângulo também vai ser 80, né? A medida angular. Então tem duas medidas, né? Medida angular e medida linear. A medida linear corresponde ao comprimento, né, deste segmento aqui, ó, AB, né, dessa linha, digamos assim, tá bom? E a medida angular corresponde à abertura, né? Essa abertura é igual a essa abertura aqui, beleza? Mas está menor. Não, a gente está falando de abertura. Vocês estão confundindo centímetro com ângulo, tá bom? Então, ó, esse camarada aqui tem o mesmo ângulo que esse camarada aqui. Se esse é 80, esse ângulo também é 80. Então, se a questão pedir, ó, qual é o ângulo do arco AB? Né? Qual a medida angular? A medida angular é 80, porque o ângulo central é 80, entendeu? Então, a medida angular do arco AB, esse arco aqui, ó. Qual a medida angular dele? 80. Então, a medida linear quer dizer ao comprimento, tá bom? E a medida angular está relacionada ao ângulo, tá bom? Então, galera, são conceitos iniciais, tá? Mas muito importantes, beleza? Comprimento, né? Comprimento está relacionado à medida linear e a medida angular está relacionado ao ângulo, à abertura, tá bom? Então é isso, tá, gente? A aulinha de hoje é simples, só sobre as medidas e os conceitos iniciais da trigonometria na circunferência, tá bom? Então a gente se vê no WhatsApp.